Que o Espírito Santo esteja falando ao nosso coração neste momento, que nós, como povo do Senhor, como ovelhas do seu rebanho, estejamos prontos também para ouvir a sua voz e, com toda a humildade, mudar aquilo que precisamos mudar, para que assim testemunhemos melhor a nossa fé no Senhor. O texto da nossa mensagem, irmãos, o texto do Evangelho, que foi lido pela nossa irmã Ivone, e nós temos aqui o tema da mensagem de hoje: procure sempre por Jesus, o pão da vida. Se nós olharmos um pouquinho antes o que tinha acontecido antes do texto que ouvimos, Jesus acaba de multiplicar pães e peixes para uma multidão. Mais de 5.000 pessoas comeram e ainda sobraram muitos cestos cheios. Enquanto os discípulos estavam atravessando o mar da Galileia, Jesus ficou para orar. De madrugada, Jesus vai ao encontro dos discípulos caminhando por cima das águas. E lá, Jesus acalma os discípulos, acalma a tempestade, e eles percebem o tamanho do amor e do poder que Deus tem. Quando amanhece o dia, as pessoas vão procurar Jesus novamente. E o texto diz: e tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando chegaste aqui? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Lhes perguntaram quando tinha chegado naquele lugar, como se isso de fato importava alguma coisa para eles, e como havia conseguido voltar tão rápido daquele lugar onde eles estavam com seus discípulos. Agora, cabe observar que Jesus se limitou a não responder essa pergunta para aqueles homens. Ele não respondeu o que eles perguntaram. E Jesus tinha disso, às vezes, Jesus se calava. Mas Jesus, ele faz outra pergunta, e é interessante a gente refletir. Ele faz a pergunta e ele ainda diz: porque viram coisas. Vocês me procuraram porque viram coisas, e coisas maravilhosas. Fico imaginando a tristeza de Jesus naquele momento. É claro que Jesus é filho de Deus, ele conhece o ser humano, ele sabe de tudo isso. Mas quando ele afirma que aqueles seres humanos o procuraram não porque queriam ver Jesus, mas porque viram coisas, e coisas maravilhosas, então eles procuraram Jesus com outras intenções. Não olharam para Jesus como de fato podiam olhar. Não aproveitaram a presença de Jesus como poderiam ter aproveitado. Os pensamentos daquele povo deveriam dirigir-se a Deus, que fez estas coisas maravilhosas aos olhos. É ali que o pensamento deles deveriam estar. Mas eles conseguem somente pensar no pão, no seu próprio estômago, sem se importar com outras coisas. Eles tinham visto como a graça de Deus alimentou uma multidão. E eu pergunto a vocês: você tem condições de dar alimento hoje para 10.000 pessoas? Pois Jesus, com apenas alguns detalhes, alimentou essa multidão.
e ainda sobraram muitos cestos. Na cegueira pensaram no pão e não em Deus. Haviam recebido o pão, não como um dom de Deus, apenas como pão. Estou com dor no estômago, vou saciar minha fome, vou matar minha fome e amém. Como disse Crisóstomo, os homens estão cravados nas coisas desta vida. Por que que o ser humano está tão cravado nessas coisas humanas, nessas coisas terrenas, nessas coisas que um dia vão ficar para trás? Por que tão apegado a essas coisas? Procurar pessoas com interesses, isso é muito comum. Isso é muito comum. Eu fico até pensando em algumas frases quando as pessoas dizem: ele vem até mim só quando ele precisa de dinheiro. Quando ele quer dinheiro, ele vem, mas senão ele nem lembra que eu existo. E essa é a realidade de muitos lares, onde, infelizmente, filhos lembram dos seus pais quando o caixa está vazio, quando o bolso aperta, e muitas vezes o contrário também. Interesses e procurar pessoas, nós procuramos. Quantas vezes nós procuramos a nossa mãe para que ela nos alcançasse algo de que necessitamos? Lembramos que a mãe não está às vezes nem em casa quando nós precisamos de algo. Ou quando nos falta o pão para abastecer o nosso estômago. Onde é que está minha mãe que deixou faltar o pão que eu preciso para me alimentar? Procuramos o professor, não porque, até mesmo quando nós precisamos entregar um trabalho e não conseguimos entregar a tempo, então nós procuramos o professor e pedimos a ele: professor, o senhor é muito legal, muito bacana. Primeiro a gente elogia ele, e aí diz assim: eu não consegui terminar o trabalho, será que dá para o senhor dar uma chance? Procuramos o pastor porque precisamos batizar os filhos ou confirmá-los. E depois? Procuramos um médico quando nós não estamos bem de saúde. Claro que não é uma alegria procurar médico no sentido de ter que ir lá gastar dinheiro, pagar uma consulta, porque vai vir uma lista de remédios e tudo mais. Mas quantos amigos médicos você tem que talvez, quando a gente não precisa, a gente nem pergunta como estão. Nós nem damos bola às vezes para eles. Recebemos e percebemos que sempre nós estamos procurando pessoas para atender às nossas necessidades. Isso é comum e precisamos fazer, é fato. Não há outra solução. Nós necessitamos de pessoas e precisamos fazer isso. Procurar por Jesus. Sei também que muitos nem o procuram, em momento algum. Não querem saber de Jesus. Não importa a situação da vida. Não querem nem olhar para Ele, nem ouvir falar dEle. Mas também procuram Jesus para milagres. Quantas situações clamamos: Senhor, só um milagre, só uma ação de Deus para resolver o meu problema, porque agora está acabado.
Então esperamos que Deus urgentemente faça um milagre na nossa vida, porque o médico não deu jeito. Os remédios que tomamos não resolvem. Agora, só Deus. Quantas vezes procuramos Jesus, ou procuram Jesus, para conquistar bens materiais? Quantas promessas temos ali fora? Entram aqui, façam isso e Deus vai recompensá-los. Deus vai dar grande quantidade para vocês. E eu digo para vocês que se fosse assim como há umas promessas lá fora, eu não teria conta em banco. Mas a gente precisa da conta em banco. Então, quando se quer pagar dívidas, adquirir bens materiais, muitas vezes se vai a Jesus. Às vezes se vai a Jesus ou a Deus quando nós temos um inimigo para eliminar da nossa vida. Quando nós temos alguém que precisamos tirar do nosso caminho. Que aquela pessoa virou uma pedra de tropeço. E de repente seria melhor tirá-la. Irmãos, podemos procurar Jesus, pelo menos para a maioria das situações aqui, talvez a última de eliminar uma pessoa, em vez de eliminar, nós deveríamos pedir para Ele: Senhor, me ensine a trabalhar com ela, me ensine a lidar com ela, mas não tire ela da minha vida. Todos os dias as pessoas, e nós também, procuramos por Jesus. Porém, com que razão? Com que propósito eu vou até Cristo? O que faz eu tirar um tempo da manhã, da tarde, da noite, cair de joelho no meu quarto, orar, buscar a Deus? O que faz? Procurar por Jesus é importantíssimo na nossa vida. É fundamental. Procurar por Jesus deveria ser algo natural da nossa vida e constante na vida de todo ser humano. Todos deveriam buscar Jesus constantemente. Nós deveríamos colocar Jesus como a base da nossa vida, aquilo que sustenta os nossos pés, aquilo que dá de fato vigor para nosso dia a dia. Por isso, quem sabe devemos colocar Jesus como base do que nós somos. Colocar Jesus como base do nosso pensamento, dos nossos desejos, das nossas buscas. Partir de Cristo para o nosso dia a dia. Não fazer o contrário. Não vagar pelo mundo e depois, quando não há solução, buscar. Mas quando nós partirmos da base da nossa vida, quando nós temos Cristo como base, as coisas funcionam de maneira diferente. Buscar Cristo em todas as situações. Jesus quer isso, Deus quer isso. Ele mesmo diz no Salmo 51:15, invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei. Ele quer que você o busque, seja lá qual for a situação da sua vida. Mas eu quero ressaltar coisas que são fundamentais para nós buscarmos a Jesus todo dia. E uma delas, quando nós de fato queremos encontrar a solução para a nossa salvação. A nossa salvação não pode estar firmada em cima de qualquer outra coisa. Se a base da nossa salvação não for Cristo, então eu não tenho certeza de nada. Eu não tenho paz de nada.
Eu não posso afirmar que eu estarei no céu porque Cristo não é a minha base. Buscar a Deus. Quando Jesus disse assim: não tenha medo, estou aqui a fim de trazer uma boa notícia para você. Isso foi a notícia que os anjos disseram naquela noite de Natal. E ela será motivo de grande alegria também para todo o povo. Para nós estamos incluídos nesse todo o povo. Para mim, para vocês, para os nossos filhos, para os nossos netos, para o nosso governo, para as nossas autoridades, para todo o povo. Hoje mesmo na cidade de Davi nasceu o Salvador de vocês, o Messias, o Senhor. Crer nisso. Eu sei que falar é bonito. Falar é fácil. Mas eu creio. Procurar Jesus, porque dizer: Senhor, a minha salvação está em Ti. Não há outro. Procurem Jesus para ter o pão do dia a dia, mas também para terem o pão da vida, o pão que alimenta, que não somente vai saciar a sua fome aqui deste mundo, mas saciar a fome espiritual. Teu estômago pode passar fome, mas o importante é a sua alma estar alimentada. E eu sei que não é fácil, quando o estômago dói, falar de Jesus. Até a orientação é: se você vê o teu irmão passar fome, dê primeiro comida a ele, depois fale de Cristo, para que aquilo faça sentido para ele. Então, procurar Jesus para saciar a nossa fome, não somente do corpo, mas também eternamente. Procurem Jesus para terem perdão. São motivos que só Deus pode agir, só Deus pode transformar, só Deus pode consolar um coração aflito. Se você não está conseguindo dormir, se o teu coração não está em paz, busque. Infelizmente, nós temos a mesma ideia de que esse povo que estava conversando com Jesus, eles perguntaram: que faremos para realizar as obras de Deus? Então eles acham que o perdão vem pelas suas obras. E eu digo para vocês: venda tudo que você tem e você não vai ganhar o perdão de um só pecado seu. Agora, busque Jesus. Em Jesus você vai ter perdão para todos os seus pecados. Para tudo o que atormenta a sua alma, o seu coração. Então não há outro lugar a não ser buscar isso em Cristo. E esse perdão só está em Cristo. A palavra de Deus diz: pois pela morte de Cristo na cruz nós somos libertos, estamos libertados, isto é, os nossos pecados são perdoados. Como é maravilhosa a graça de Deus. Cristo é a solução de um coração em paz. Eu posso estar brigado com o mundo, eu já falei várias vezes isso. O mundo pode ter raiva de mim, mas se Deus fez a paz comigo, que se dane o mundo. Se Deus disse que os meus pecados estão perdoados e Ele me deu a paz que eu preciso, então não é o mundo que vai me dar essa paz. E eu não preciso concordar com o mundo para ter o perdão de Deus.
Procurem Jesus para crer nele. Procurem Jesus para crer. Jesus disse: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Alguém me disse esses dias: ler a Bíblia não é fácil. Ler a Bíblia não é fácil. Eu acho que ler a Bíblia, com exceção de livros da lei aqui do Antigo Testamento, os outros são fáceis. O que é difícil é acreditar nele. O que é difícil é acreditar nessas palavras. E Jesus disse: olha, se você quer fazer a obra de Deus, creia. Creia. Você vai fazer a obra de Deus. As pessoas, naquela ocasião, pediram mais sinais. Eles tinham acabado de ver a multiplicação dos pães e dos peixes. Eles tinham acabado, os discípulos viram Jesus caminhar por cima das águas. Eles viram Jesus curar muitos enfermos. E eles ainda dizem: que sinais você vai fazer? Ora, acabaram de ver um monte de sinais. Que sinais nós vamos esperar ainda Deus fazer? Para dizer: eu creio em Deus. O que nós estamos esperando para de fato dizer: Senhor, amém? Não precisa mais mostrar um A. Eu estou satisfeito com tudo que eu vi, ouvi e que os meus irmãos testemunharam. Procurem Jesus quando vocês estiverem doentes. Deus quer ser buscado nesse momento. Deus ama ser buscado quando a gente está doente. Porque a cura que nós precisamos está em suas mãos. Nós temos aí hoje pedidos de irmãos que estão internados na UTI, onde o médico já disse: leva para casa, não tem mais o que fazer. Eu até concordo que humanamente não tem talvez o que fazer. Mas eu ainda diria assim, ainda resta uma opção, né? Ainda resta ajoelhar e falar: Senhor, está aqui. Agora eu sei que é por tua conta, como sempre foi. Então, cuida. Procurem Jesus quando vocês estiverem doentes. Ele gosta disso. Ele se alegra, porque isso é uma atitude de humildade, saber que a cura vem de suas mãos. Por que você procurou Jesus hoje? O que fez você sair da sua casa? E eu estou colocando aqui porque eu quero que Jesus seja a base da sua vida em tudo, da salvação, do perdão, do pão, da enfermidade. E qual é o que te trouxe hoje na presença do Senhor? O que faz você chorar na presença de Deus? O que faz você se lamentar diante desse Deus? Por que você está aqui? Você tem essa resposta? Eu até faço essa pergunta porque muitas vezes nós oramos mecanicamente. O Pai Nosso é uma das orações maravilhosas e que às vezes a gente ora, desliga a mente e abre a boca e começa a orar, sem pensar em suas palavras. Mas por que você está aqui hoje? O que o seu coração, o que moveu o seu coração a estar aqui hoje?
Você chega na presença de Jesus, você veio buscar Ele. Por quê? Seja lá qualquer outro motivo que vocês tenham, deixem como base Jesus. Se queremos viver bem, e eu digo isso de todo o coração, se queremos viver bem, viver em paz, viver felizes, temos que procurar Jesus em espírito e em verdade. De fato, rasgar o coração, não só as roupas, mas rasgar o coração na presença desse Deus, dizer: Senhor, Tu és a minha única solução. Não há outro. Vivendo assim, essa paz, essa felicidade, essa esperança, farão com que nós também vamos sair daqui desta casa desejosos, com o coração ardendo, com o peito queimando, com o desejo de abrir a boca e proclamar a palavra do Senhor lá fora. Não importa o que vai nos acontecer, nós vamos proclamar. Nós queremos o bem das pessoas, nós queremos que elas conheçam essa salvação. Vamos ter ânimo para nos envolver no trabalho e usar os nossos dons para que as pessoas sejam transformadas pelo poder que vem do Espírito. Você só vai abrir a boca e falar, mas quem vai transformar será o Espírito Santo. Procurem Jesus. Quando Jesus falou, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo, as pessoas oraram naquele momento: Senhor, dá-nos sempre deste pão. E nós queremos esse pão também, esse pão que desceu do céu. Nós queremos comer deste pão. E Jesus então responde: eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Mesmo Jesus fazendo essa afirmação, o povo, muitos deles, não acreditaram. Mas nós podemos crer nas palavras do Salvador. Nas palavras, quando ele disse: isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, é Jesus quem o dá. E Jesus está oferecendo o pão que desceu do céu, até hoje, para o seu povo, para sustentar, dar vigor, dar força, dar ânimo, para continuar lutando nesta vida. Até vai chegar um momento que nós vamos parar de lutar. Vai chegar um momento que nós vamos ser chamados dessa vida. Mas enquanto não chegar, nós vamos continuar lutando, felizes, como servos do Senhor, dedicados, consagrados, voltados e crendo nesse pão que desceu do céu para nos dar perdão, vida e salvação. Irmãos, a mesa está posta e ela está pronta. Cheguemos nela e nos fartemos. A comida está servida sobre o altar. Batismo, perdão, palavra e Santa Ceia. São os pães que Deus nos dá hoje e que nos dão o verdadeiro pão do céu, Jesus Cristo. E sirvam-se sempre à vontade. Amém.